Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Neste vídeo nós vamos entender o que é a sobrescrita e a sobrecarga de métodos, tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso código, a sobrescrita e a sobrecarga de métodos, elas vão fazer bastante sentido quando a gente está trabalhando com herança. Para falar a verdade, mais a sobrescrita vai fazer mais sentido quando a gente está trabalhando com herança e a sobrecarga ela pode fazer sentido em outros contextos também. Então vamos começar pela sobrescrita de métodos. Nós temos na nossa classe User a classe mãe, que está sendo estendida pela nossa classe Player, pela nossa classe Developer e agora também pela classe Admin que criamos no nosso último vídeo. A sobrescrita de métodos, nada mais é do que nós sobrescrevermos em uma classe filha um método da classe mãe. Então a classe User, por exemplo, possui aqui um getUsername. Nós poderíamos vir na classe Player e sobrescrever o método getUsername. Neste caso, não faz tanto sentido assim a sobrescrita do método getUsername, mas terão outros casos em que esta sobrescrita fará sentido, em que a gente quer complementar a lógica, alterar a lógica para um comportamento específico da classe Player. Tá? Então vamos lá, para a gente fazer a sobrescrita, a gente precisa escrever o método com a mesma assinatura do método da classe mãe. E o que é a assinatura do método? É a visibilidade, nesse caso aqui, que o método é público, o tipo do retorno, o nome do método e os argumentos. Então esta é a assinatura do método. Então eu vou simplesmente copiar a assinatura aqui de user e trazer para a classe player. Falta agora fechar aqui, beleza, dei o Enter, o Eclipse já fechou para a gente. Ele está mostrando um erro porque eu não retornei nada aqui ainda. E nós poderíamos fazer o seguinte, eu vou retornar para que fique bem evidente para vocês, assim, ó, return. Este método foi sobrescrito, um espaço, mais super.getUsername. Então, o retorno meu, deste método aqui, que a gente está sobrescrevendo da classe mãe, é a string este método foi sobrescrito, mais o conteúdo do método getUsername da classe mãe, da classe super, da superclasse. Tá? Então, a gente fez aqui a sobrescrita de um método. Ele existe na classe User e agora ele passa a existir também na classe Player. Com isso, quando a gente cair lá na nossa opção set, que é para listar os usuários, sejam eles players, desenvolvedores ou admins, quando a gente chamar aqui o getUsername de um objeto e ele for um usuário, e ele for um player, ele vai executar este método, porque a gente sobrescreveu na classe Player. Quando ele não for um player, quando ele for um developer, por exemplo, ele vai chamar o método da classe user, porque a gente não sobrescreveu. Então ele vai buscar o método que existe, que é o da classe user. Já o da classe player, quando ele for buscar o método que existe, ele vai ver que na classe player foi sobrescrito. Então ele vai chamar sempre este, sempre o da classe que mais estende, o da classe mais baixo na hierarquia de classes aqui do nosso sistema, digamos assim. E do admin é a mesma coisa, como a gente não sobrescreveu o getUsername, ele vai chamar o getUsername da classe main. Então eu vou rodar aqui o programa, 2 cliques para ficar tela cheia, vou cadastrar um desenvolvedor aqui, vou cadastrar lá dev1, qualquer coisa. Agora eu vou cadastrar um jogador, opção 6, player 1, qualquer coisa aqui. E vou cadastrar também um administrador, opção 8. Então, admin 1, qualquer coisa para o e-mail, qualquer coisa para a senha. E agora, preste atenção, vou listar os usuários com a opção 7, que é aquela que percorre a lista de usuários e vai listando eles, né? Então, na lista de usuários, a gente tem todas as nossas opções de usuários cadastrados. Desenvolvedor, jogador e administrador. Então, agora, opção 7, a gente percorre lá a lista e vejam o comportamento. Então, o usuário 0, dev1 é um developer. Como a gente não sobrescreveu, deixa eu minimizar aqui de volta. Como a gente não sobrescreveu aqui
na classe developer, ele chamou o getUsername da classe user. Usuário 1, aí foi diferente. Então, ó, este método foi sobrescrito. Player 1 é um player. Então, ele chamou o getUsername da classe player, porque a gente sobrescreveu. Apesar de ser um usuário, a gente sobrescreveu o método, então ele fez isso. Esse método foi sobrescrito, mas aí o comportamento que está lá na classe user. E na classe admin, que a gente também não sobrescreveu, ele simplesmente chamou o método aqui da classe user. Tá certo, pessoal? Então, esta é a sobrescrita de métodos. Quando a gente tem um método na classe mãe, a gente pode sobrescrever ele na classe filha. E aí, quando a gente chama o método em um objeto da classe filha, ele passa a ser chamado o método que foi sobrescrito. Se a gente não sobrescrever, ele chama o método da classe mãe. E agora a sobrecarga de métodos. A sobrecarga de métodos, ela faz bastante sentido quando a gente está trabalhando com construtores. Então deixa eu ver aqui uma classe que seja interessante aqui. Vou pegar a classe user mesmo. A sobrecarga significa a gente ter dois métodos que possuem o mesmo nome, mas possuem a assinatura diferente. Então, relembrando o conceito de assinatura, é o tipo da visibilidade do método, se é público ou privado. Aqui, como é um construtor, não tem um retorno, mas se não fosse o construtor, a gente teria o retorno indicado, o nome e os argumentos. Tá? Talvez a gente possa simplificar aqui para o nome e para os argumentos, é o que mais vai fazer sentido aqui a gente pensar. Então, a gente pode ter métodos com o mesmo nome, mas que possuem argumentos diferentes, e esta é a sobrecarga de métodos. Então, eu poderia ter aqui um construtor, user, que recebe apenas o username. Então, isso aqui é válido, this.username recebe username que veio como parâmetro. Então, agora eu tenho dois métodos construtores que possuem exatamente o mesmo nome, mas argumentos diferentes. Nós não poderíamos ter um método aqui, apesar da referência ter outro nome, qualquer coisa assim, nós não poderíamos ter isso. Por quê? Porque os dois métodos que a gente tem, eles possuem a mesma assinatura. Então, exatamente a mesma visibilidade, tipo de retorno, nome e argumentos. Então, aqui os argumentos eles estão relacionados aos tipos. Nesse caso aqui são duas strings. Não podemos ter isso. A gente pode ter se os argumentos forem diferentes. Da mesma forma que a gente poderia ter aqui, a sobrecarga ela pode ser para vários, né? Não precisa ser só dois. A gente poderia ter o user sem nenhum argumento. E aí a gente criaria o objeto vazio. Então agora a gente tem três métodos construtores, chamado user, e eles possuem argumentos diferentes. Aqui a gente está fazendo a sobrecarga de métodos. E isso é bastante interessante porque assim a gente consegue restringir mais ou menos a criação dos nossos objetos. Se a gente não tivesse aqui o método construtor com apenas um argumento, a gente só poderia criar com o username e e-mail. Não existiria outra possibilidade de criar um objeto da classe user. Tendo aqui este outro método construtor, agora a gente tem duas possibilidades. Uma é criar com o username apenas, e aí o e-mail e o games não são inicializados, a gente poderia inclusive inicializar eles assim, ó. Já que a gente só passa o username, a gente poderia colocar aqui sei lá, colocar em string null aqui para dizer que não foi inicializado, e a gente poderia também inicializar a lista de games. Assim a gente teria os objetos todos inicializados, mas o usuário, né, criou apenas com o username, tá certo? Então esta é a sobrescrita. Então temos duas possibilidades, agora uma passando só o username e a outra passando tanto o username quanto o e-mail. Poderíamos criar aqui uma terceira, que a gente passaria o username, o e-mail e também a gente poderia passar o ArrayList de game, que são os games. E ao invés de inicializar o usuário com a lista de jogos em branco, a gente já inicializaria ela com a lista que foi passada como argumento. Seria uma possibilidade válida também. Então, três métodos construtores, estamos fazendo a sobrecarga de métodos. O mesmo vale para outros métodos aqui que a gente possa ter. Então, a gente tem lá na classe game, eu acho que ela está um pouco mais interessante aqui, por exemplo, o setPrice ou setDiscount. Na verdade, são todos gets e sets aqui, tá? Acaba fazendo mais sentido nesse nosso contexto, realmente para o método construtor. Mas não é necessário que seja apenas para ele, tá? A gente poderia ter, vou pensar aqui, game. Tem uma boa aqui. Então a gente poderia ter o getPrice,
sem nenhum argumento, e ele retornaria apenas o preço, e a gente poderia ter lá um outro método aqui, por exemplo, doubleGetPrice, vai ter o mesmo nome, mas a gente vai passar aqui sei lá, um fator para converter. Digamos que a gente quer o valor em uma outra moeda. Então, a gente passa esse fator que a gente quer converter e aí a gente retorna aqui o price vezes a conversão. Até não sei se é assim a palavra correta nesse contexto, mas a ideia então é, por exemplo, o valor aqui está em dólar. Aí a gente quer mostrar para o usuário o valor em real. Então, a gente teria lá um fator de conversão de dólar para real. E quando a gente chamasse o getPrice, ao invés de simplesmente chamar aqui o getPrice, que retornaria o valor em dólar, a gente já pode chamar o getPrice, passar o fator de conversão e ele retorna o valor certo. Então na main, sempre que a gente tivesse um game agora, a gente fez aqui a lógica dos games, acho que fez para criar, né? Tá aqui, game, a gente poderia simplesmente fazer o seguinte, só para testar, ó. A gente passou um preço aqui, e eu vou colocar aqui, ó, preço em real, sei lá. E agora a gente pode chamar, então, o game.getPrice. Quando a gente vai chamar agora o getPrice, a gente tem duas opções, porque a gente está fazendo a sobrecarga. Sem nada, seria em dólar, então eu poderia colocar aqui, preço em dólar. E aí eu vou chamar o getPrice sem nenhum argumento. Poderia colocar aqui o preço em real. E aí eu vou chamar agora o getPrice passando um argumento de conversão. Sei lá, vou passar aí R$5. 5 vezes, não sei quanto está hoje. Então, a gente tem o mesmo método getPrice, mas com argumentos diferentes. Esta é a sobrecarga. E aí eu vou executar para vocês verem o resultado. Vamos lá, vou cadastrar um jogo aqui. Nome do jogo, Need for Speed, preço em dólar, né? 10. Desconto, 0. Nome do desenvolvedor, Lucas. Aí ele imprime lá pra gente, usando o mesmo método getPrice, só que com argumentos diferentes. Em dólar 10 e em real 50, tá? Então vimos hoje duas maneiras diferentes de trabalhar com métodos. A sobrescrita, que a gente reescreve um método que já existe numa classe que a gente está estendendo, numa classe mãe, e a sobrecarga, que é ter o método com o mesmo nome, mas com a assinatura diferente, e basicamente vai ser com o mesmo nome, mas com argumentos diferentes. Assim a gente pode chamar o mesmo método e passando ali especificidades, e ter a lógica diferente de acordo com a especificidade que for passada. Tanto para construtor, como a gente fez aqui para user, várias opções para criar user agora, quanto para o getPrice aqui, onde a gente pode chamar de duas maneiras, uma convertendo o valor em dólar para outra moeda, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar com classes e métodos abstratos e até lá!